Olá pessoal, que Jesus ilumine a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Gênese. Vamos fazer o nosso preparo inicial e a prece da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. Purificação pelo sofrimento. O sofrimento muitas vezes é o elemento purificador, mas não pensem que devem deixá-lo dominar sua matéria e seu espírito. É dever de cada um minorá-lo. Continuem na busca de melhores condições de saúde e, através da leitura dos ensinamentos de nosso Pai, buscar a compreensão para os males do espírito que os afligem. Ninguém nasceu para sofrer. A que me refiro é que o sofrimento abre os olhos para a busca da verdadeira vida. Não se deixem abater. Pelo contrário, abatam-no, procurem sublimar suas aflições. Isto é possível, basta querer. Mas quero lhes falar de alegria, alegria da compreensão, da busca do equilíbrio, da perseguição contínua da caridade. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Deus os acompanhe. Então vamos juntos elevar o pensamento a Deus, agradecendo pela vida, pelas lições que temos recebido, que Jesus nos dê força, nos acompanhe, que ilumine os nossos lares, nos dê uma boa compreensão do estudo de hoje e agradecemos muito por termos estes meios que a tecnologia nos proporciona para, nesses tempos difíceis, nos mantermos conectados entre nós e com a espiritualidade maior. Que Jesus nos ilumine, graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar na Gênese, o capítulo 11. Finalmente chegamos na Gênese espiritual. Até agora nós tratamos das coisas mais ligadas à matéria, à vida do planeta, à geologia, à astronomia. E agora nós vamos mergulhar no ser espiritual, na criação do espírito, que está relacionado com a criação da vida. Porque, afinal de contas, o que é vida? Onde está a vida? Nós não somos estes corpos, nós estamos vestindo esses corpos. A nossa natureza, a nossa essência é espiritual. Lembram daquela passagem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Deus não sendo um ser corpóreo, então como nós somos criados à semelhança de Deus? É porque nós somos seres espirituais. A nossa essência tem algo dessa centelha divina. Nós somos uma consciência, nós somos pensamento, nós somos sentimentos, emoções. O corpo muitas vezes sente o resultado dessas emoções, de nossos pensamentos, de nossas atitudes e adoece muitas vezes. Mas não se esqueçam de que nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. Eu vou começar lendo no capítulo 11, começar pelo item 1, e aí nós vamos desenvolver um raciocínio em cima dessa vida espiritual. Item 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não necessita de demonstração, tanto quanto o princípio material, de alguma forma, é uma verdade axiomática. Ele se afirma por seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. Segundo princípio, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça diferença entre o movimento mecânico de um sino, agitado pelo vento, e o movimento desse mesmo sino, destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Então, Kardec está fazendo uma analogia aqui, um sino. Ele pode dar as badaladas ao léu, o vento batendo, blém, 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 e ele está batendo. Mas se nós tivermos uma sequência de batidas, tipo tan, 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 algo assim combinado,
Isso denota que existe uma inteligência por trás do sino. Não é mais o sino ao léu, badalando por causa do vento. É alguém que está ali por trás. Usando essa mesma ideia nas mesas girantes, naqueles fenômenos que foram analisados, concluiu-se que por trás daquilo havia um princípio inteligente, porque as mesas batiam dando respostas. Logo depois nós fomos para a psicofonia, para a psicografia, recebendo mensagens inteligentes. Então, pela observação, porque o Espiritismo é também uma ciência de observação no estudo do espírito, é uma realidade, é uma verdade, é um fato, a existência do espírito. Por isso Kardec faz essa introdução. No item 2, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem este princípio, Deus não teria a razão de ser, pois não seria mais possível conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade unicamente sobre a matéria bruta. Tanto quanto não seria lícito tal supor em relação a um monarca terrestre que reinasse toda a sua vida apenas sobre pedras. Aí entra o raciocínio lógico de Kardec, né? Realmente, se não existisse a vida espiritual, o mundo espiritual, vamos dizer assim, considerando que o homem está fisicamente há menos de 1 milhão de anos na Terra, e o universo, só esse universo aqui tem 13,8 bilhões de anos, o que estaria fazendo Deus antes da criação do homem se só existisse o homem material? Se não existisse algo além da matéria, o princípio espiritual? Não teria sentido, né? Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para os votar ao nada depois de alguns dias de sofrimento, sem compensações, entretendo sua vida com essa sucessão indefinida de seres que nascem sem o ter solicitado. Se não existisse a continuidade da vida, se não existisse a vida espiritual, dá para imaginar um Deus criando seres inteligentes, alguns para viver aqui 100 anos, outros 60 anos, 50, outros para viver poucos dias, e depois esses seres voltarem para onde? Para o nada? Não faz sentido. Bom, vamos dar uma parada aqui na leitura, e eu vou mostrar uma figurinha para vocês, que para mim é a figura 2, que mostra as esferas espirituais. Então, fixem aí na figura, vocês veem 7 esferas e um núcleo ali. Eu já mostrei essa figura antes, eu vou mostrar outras vezes. Esse núcleo, como se fosse o caroço de uma fruta, é o nosso planeta Terra, a parte densa, onde nós estamos pisando. As outras esferas concêntricas, que revestem a Terra, vamos dizer assim, são as chamadas esferas espirituais. É o mundo espiritual. Esse conjunto é o orbe terrestre. Olhem aí que a primeira esfera, número 1, vermelhinha ali, essa parte é mais próxima da superfície do planeta. É a primeira camada que envolve a Terra. Essa primeira camada é a mais densa das outras, que são espirituais. A esfera 2 é um pouco menos densa que a esfera 1. A esfera 3, menos ainda, e assim sucessivamente. Entendam essa densidade como sendo vibração, como sendo algo que seria similar à atmosfera. À medida que você se afasta da superfície da Terra, a atmosfera vai ficando menos densa. Considerando um outro tipo de energia, essa outra matéria, que não é a matéria nossa da tabela periódica, ela também tem diferentes níveis de densidade. Então, o que mostra essa figura? O mundo espiritual que reveste a Terra, o orbe terrestre. O que acontece? Nós temos um corpo espiritual. Vou sair um pouco dessa figura, depois eu volto a ela, e vamos aí agora para a figura 37. Também já devo ter mostrado antes. Está vendo a figura 37?
uma pessoa deitada e acontece o desdobramento. O corpo espiritual se descola, vamos dizer assim, do corpo físico, num estado de relaxamento, que pode ser o sono, pode ser um estado de coma, e aquele corpo espiritual, então, sai do corpo físico e fica ligado ainda por um cordão de energia. Esse corpo espiritual, o perispírito, ele tem uma certa densidade, uma certa vibração, que varia de pessoa para pessoa. Quando esse desdobramento ele é definitivo, quando aquele laço de energia se rompe, nós dizemos que a pessoa desencarnou. Vamos voltar lá para a figura 2, das esferas espirituais. O que acontece conosco quando nós desencarnamos? O teu corpo espiritual tem uma densidade, diferentes densidades nos nossos corpos. Se a sua densidade é compatível com a terceira esfera espiritual, ao desencarnar, você vai se descolar do corpo físico e você vai se situar na terceira faixa vibratória, que tem uma densidade ou uma vibração compatível com o seu corpo espiritual. Se o seu corpo espiritual estiver muito vibrante, muito leve, ele vai, por exemplo, se a vibração dele é compatível com a esfera número 5, com esse plano, o seu corpo espiritual vai se localizar nessa esfera. Agora, se ele for muito pesado, ao sair do corpo físico, se ele for compatível com a esfera número 1, ele vai ficar nessa esfera. Isso é uma maneira de falar para simplificar o entendimento. Como diz Leon Denis, como se fosse um balão e que tivesse densidades diferentes. Um corpo espiritual é como aquele balão de aniversário, que você bate, ele sobe 2 metros e cai no chão. Agora, tem balão, se você encher com gás hélio, você solta, ele vai lá para cima. Assim é o nosso corpo espiritual. Cada um de nós tem uma densidade, uma vibração diferente. E a posição, vamos dizer assim, que nós vamos ocupar no espaço, a zona vibratória em que nós vamos viver depois de morrermos, depois de desencarnarmos, é a zona vibratória compatível com a vibração do nosso perispírito. Deu para entender? Tudo bem, alguém vai perguntar, mas por que os corpos espirituais são diferentes, têm densidades diferentes? E aí vem uma lei que é muito interessante. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é a vibração do corpo espiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais leve é o corpo espiritual, o perispírito. E o que significa ser evoluído? É a pessoa, o ser que desenvolveu as virtudes. Quanto mais virtuoso, quanto mais elevado moralmente, quanto mais elevado na capacidade de amar, entendendo o amor como o conjunto das virtudes, mais elevado vai estar aquele espírito na vida espiritual. Considerando o edifício de vários andares, um vai para o primeiro andar, outro para o terceiro andar, outro para o quinto andar. Se forem 7 andares, como aí mostram 7 esferas, nós vamos, de repente, para a 7ª esfera direto. O doutor Bezerra, eu diria, foi logo para a 7ª esfera, junto para o Cristo, né? Coordenador, governador do planeta. Voltando aí para a figura 2, olhem a figura 2. O que acontece então? Você tem no orbe terrestre encarnados cerca de 8 bilhões de seres. Desencarnado, nós temos cerca de 22 bilhões de seres. No total, 30 bilhões. E Jesus coordena todos esses seres, hein? Então, o que acontece? Se você está na 7ª, 6ª esfera, por exemplo, nessa zona vibratória, numa zona já bem elevada, você pode descer para a esfera 5, 4, 3, 2, 1, ou até para a Terra, o plano dos encarnados? Sim, esse espírito vai ter que adensar o seu corpo espiritual e ele vai, então, atravessar essas zonas vibratórias e vai se manifestar na zona vibratória onde ele deseja ir. Então, o espírito mais elevado, ele consegue descer, varar essas zonas vibratórias e ir para uma zona mais densa. Agora, o espírito menos evoluído, que está na esfera 1, ele consegue ir na 2, na 3, na 4? Não. Ele não consegue
tornar o seu corpo espiritual mais leve, porque para isso ele vai ter que desenvolver as virtudes. Ele só vai conseguir tornar o seu corpo espiritual mais leve, mais vibrante, numa condição, o amor. Como ele é um espírito, se colocou numa primeira esfera densa, é porque ele é um espírito que ainda não desenvolveu as virtudes, o amor, ao ponto da sua vibração ser compatível com a vibração de um plano mais elevado. E essa esfera número 1 vamos apelidar de umbral. O que é umbral, então? É a reunião dos espíritos com os corpos espirituais mais densos, que menos amam, mais voltados à matéria, muito presos aos seus erros. Então, o orbe terrestre é isso. E nós estamos mostrando aí a vida na Terra como ela é. Então, voltando aqui para a obra, para o livro, né? Eu só quis mostrar, então, algo que dê um embasamento, e a gente vai repetir muito esses conceitos, porque nem todo mundo grava quando a gente fala pela primeira vez, que então a Terra é formada por várias esferas espirituais, por várias zonas vibratórias, e que o nosso corpo espiritual, ele é um corpo de matéria que vibra, que tem uma certa densidade, tá certo? Os mundos materiais, normalmente, têm essa configuração. Então, você tem outros mundos, onde você tem a vida material densa, como a Terra, e que tem em volta dele as esferas espirituais daquele mundo, formam o orbe daquele mundo, tá certo? Esses mundos têm os seus dirigentes, os seus Jesuses. Jesus é o governador espiritual da Terra. Em outros orbes existem outros governadores, e eles se falam, eles se comunicam. Na obra A Caminho da Luz, há uma frase do Emmanuel, que eu vou repetir muito, que diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma coletividade de espíritos superiores ligados a Deus, da qual Jesus é um dos membros. E ele vai dizer que, no caso da Terra, essa comunidade se reuniu com Jesus na Terra por 2 vezes, na época que foi publicado o livro, para designar certas coisas importantes para o planeta. A segunda reunião foi para definir a própria encarnação do governador espiritual da Terra, a encarnação de Jesus. A primeira foi quando a Terra estava incandescente ainda. Como que eles manipulariam esse processo da Terra até ela se tornar um mundo que recebesse os primeiros espíritos. Então foram 2 reuniões. E Chico Xavier, então, quando o homem pisou na Lua em 69, ele falou de uma terceira reunião que houve naquele ano, porque a possibilidade do homem ir a outros mundos preocupou a espiritualidade maior. E aí vem aquela questão em que Jesus pediu um prazo de 50 anos, porque haveria uma intervenção espiritual na Terra, e ele pediu mais 50 anos, que se o homem não entrasse numa guerra nuclear, a partir dessa data, que seria julho de 2019, a Terra estaria liberada, então, para receber espíritos mais evoluídos, para alavancar o projeto Terra, para alavancar o progresso da Terra. E nós estamos vivendo essa época. O primeiro ano, depois dessa data limite, a espiritualidade normalmente não define datas. Vamos considerar essa data como uma referência, tá bem? Então, nós já estamos no primeiro ano, vamos dizer, dessa situação em que nós estamos habilitados a receber coisas boas, novas. Mas como nós estamos ainda na transição e ela está muito turbulenta, já em alguns momentos isso vai ficar visível, tá? O momento é da separação do joio do trigo, tá bem? O que acontece? Podemos olhar de novo a figura? 2, ela está sendo importante hoje. Olhem a figura. O que é a separação do joio do trigo? O que é esse exílio de espíritos muito violentos? Está vendo essa esfera 1 e a esfera 2? São esferas muito densas, de espíritos muito sofredores.
Nesse processo de transformação da Terra em mundo de regeneração, a tendência é esses espíritos que vivem nessas esferas serem afastados. Essas esferas vão praticamente desaparecer. E no mundo de regeneração, o que é hoje a terceira esfera, por aí, vai ser a primeira esfera, vai passar a ser o número 1. Ou seja, daqui a algumas dezenas de anos, o espírito que tiver menos evoluído na Terra, ele vai encontrar uma esfera espiritual que hoje seria compatível à esfera onde está a colônia Nosso Lar. Tá bem? Então, nós vamos ter uma reconfiguração do orbe terrestre nesse processo de transição. Tá bem? Então, a transição planetária, a transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, não acontece apenas no plano dos encarnados. Acontece também no plano dos desencarnados. Eu diria até que do lado de lá, no lado espiritual, essa transição, essa turbulência é muito mais intensa do que no plano dos encarnados. A espiritualidade está trabalhando demais. Jesus está trabalhando demais. Então, eu vou repetir o que eu já disse antes. Muitas pessoas, quando escutam aquela passagem que Emmanuel nos disse, num livrinho chamado Plantão de Respostas, que nós sentiríamos a Terra entrando mais no mundo de regeneração por volta do ano 2057, muita gente faz as contas e diz assim, pô, eu vou estar com 100 anos, eu não vou ver isso, estou com 110 anos, eu não vou ver então a Terra passar de prova de expiação para regeneração. Vai ver sim, por isso que eu acabei de mostrar. Porque do lado de lá também ocorre a mudança. E não se esqueçam de que nós, a tendência é reencarnarmos na Terra. Feliz daquele, bem-aventurado os mansos e pacíficos, pois herdarão a Terra. Feliz aquele que já tiver uma vibração espiritual compatível com a vibração desse mundo novo, dessa nova Terra de regeneração, porque vai herdar a Terra, vai reencarnar na Terra, uma Terra muito melhor, sem essas guerras. O sofrimento ainda vai existir, mas ele vai, à medida que vai penetrando a Terra em mundo de regeneração, ao longo das décadas, dos séculos, tudo que é ruim, tudo que é mal, diminui intensamente. E tudo que é bom, o amor, cresce exponencialmente. Então nós vamos viver uma situação de vida muito mais feliz, sem doenças, com a tecnologia sendo usada para o bem, a vida sendo prolongada, novas tecnologias e contato. Primeiro, com a espiritualidade maior. Esse contato com a vida espiritual vai se dar pelo avanço da ciência. A ciência vai chegar num ponto onde a tal transcomunicação instrumental, a comunicação com a espiritualidade, através de instrumentos, de aparelhos, vai acontecer. Podem ter certeza disso. Nós vamos nos comunicar com as esferas espirituais de uma maneira diferente da mediunidade que nós conhecemos. Embora as pessoas, cada vez mais, vão desenvolver a sua própria capacidade mediúnica de interação com a vida espiritual. E segundo, vamos ter contato com civilizações de outros orbes. Podem ter certeza disso. E isso vai gerar uma mudança total na Terra, sem contar outras que podemos vislumbrar. Então, nós estamos entrando na gênese espiritual e temos que pensar como espíritos. Temos que tirar a nossa cabeça do terra a terra. Isso não significa não viver a realidade da Terra, muito pelo contrário. Tudo isso serve para a nossa reflexão e serve para nós darmos mais valor à vida presente. Porque o que conta é o hoje. Nós temos que viver o dia de hoje, nós temos que amar hoje, nós temos que perdoar hoje, nós temos que nos transformarmos hoje,
Porque para viver em mundo de regeneração, você não vai viver no mundo de regeneração se você não se regenerar. A regeneração não é algo que acontece apenas em torno de nós, acontece dentro de nós. Aquele que não vibrar no bem o suficiente, e que nível é, só Deus sabe, não vai herdar essa terra. Então, cabe a nós entendermos a necessidade de amar, entendermos a necessidade de vivermos bem. Temos dores? Temos. Somos imperfeitos? Somos. Não somos santos, mas nós já estamos com outra atitude mental. Já começamos a tirar o pensamento só das coisas terra a terra e já projetamos o pensamento para as coisas espirituais. Nós somos filhos de Deus, destinados a herdar esse universo. E o projeto de Deus para nós é grandioso. Nós vamos falar disso mais à frente. Então vamos entender a vida de outra maneira. Os nossos entes queridos, que já morreram, não morreram da maneira que muitos pensam. Nunca mais vou ver fulano ou fulana que eu amo. Vai ver sim. Se você ama, você vai reencontrar. Deus não mata seus filhos. Deus não afasta aqueles que se amam. Essa concepção de vida e morte é muito nossa. A vida espiritual não cessa nunca. E como nós somos seres espirituais, um princípio inteligente sempre se desenvolvendo, esse princípio inteligente, essa consciência, nunca morre. Ela se veste de matéria e ela se despe de matéria. Está sempre mudando a vibração do seu corpo espiritual, como se fosse uma pele de cobra, que nós deixamos a parte mais densa para trás. É muito importante nós termos a fé, mas é importante também nós vermos essas coisas espirituais como ciência. O mundo espiritual não é uma coisa esotérica, não é uma coisa etérica, fumacinha. O mundo espiritual é realidade. E ele é composto de matéria em outra dimensão. E nós não estamos materializando o mundo espiritual, ao contrário, nós estamos espiritualizando a matéria. Porque até a matéria do nosso plano, o que é isso? É simplesmente a condensação de uma matéria mais etérea que nós chamamos matéria do mundo espiritual. No fundo, tudo tem uma continuidade. E nós estamos muito presos ainda à matéria física, mais densa. Mas, conforme eu já disse antes, toda essa matéria se juntar, todos os planetas, as estrelas, asteroides, tudo, as luas, toda essa matéria compõe apenas 4% do universo. O restante, 96%, é matéria escura e energia escura. Uma matéria que a ciência sabe que existe, mas não consegue medir, não consegue detectar e não consegue compreender ainda essa matéria. Nós vamos chegar lá. Nós vamos começar, através da ciência, a entender a vida espiritual. A vida em outras dimensões, onde a matéria se agrupa, onde nós estamos revestidos de matéria com outro corpo, que é o corpo espiritual, que nesse momento está junto com o nosso corpo físico aqui. Bom, fiz todo esse preparo, creio que eu já falei alguma dessas coisas antes, vou repetir de novo mais à frente, porque cada vez mais nós vamos falar dessa vida espiritual. Item 4, do capítulo 11. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela existe nele, no estado de intuição e de aspiração. Ele compreende que unicamente nisto está a compensação das misérias da vida. É devido ao fato de que tal ideia sempre existiu que há e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas que ateus. A ideia é intuitiva e a potência do raciocínio, o Espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual,
de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele dá exatidão e definição ao que esse pensamento tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. E no item 5 nós vamos falar um pouquinho do princípio espiritual e princípio vital. Bom, o ser espiritual, esse ser que nós somos, que vive a vida espiritual, precisa aprender a se colocar nessa vida espiritual de forma diferente de que nós colocávamos antes. O que aconteceu com a maior parte de nós, a imensa maioria de nós, nas vidas passadas? A nossa ignorância era tal e a nossa materialidade era tal que nós passamos pela vida espiritual sem perceber a vida espiritual, como se você estivesse num sonho. Aquela condição de vida não entrava muito no nosso psiquismo e nós voltávamos para a vida material densa com vagas recordações dessa passagem pela vida espiritual, com pouca intuição até com relação à existência dessa vida espiritual, tão voltado que nós estávamos ao conquista, ao poder, à matéria, ao dinheiro. E essa condição, onde a nossa vibração ainda era muito densa, dificultou sempre o nosso contato com inteligências superiores, com algumas exceções de seres que conseguiram um progresso muito rápido. Na vida espiritual, já comentamos aqui, que a matéria é extremamente plástica, ela é extremamente maleável, ela sofre a influência do pensamento, onde a vontade do espírito é tudo. Leon Denis diz que a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. A força do espírito está na força de querer. Eu vou passar um videozinho para vocês. Eu estou repetindo esse vídeo lá no estudo do Livro dos Médiuns, que fala da vontade, do querer, do foco e de como a matéria ela também se torna, até a matéria densa, suscetível à ação dos nossos pensamentos. Eu vou deixar vocês com esse vídeo que fala do pensamento, da vontade. São várias pessoas falando, vocês vão gostar. Então assistam o vídeo. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta, é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos
Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos. O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. E aí, gostaram do vídeo? Jesus disse: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Jesus nos via como aquele diamante bruto a ser lapidado. Ele sabe onde nós vamos chegar.
porque Ele próprio chegou. Deus não erra projeto. Deus não cria um filho para atingir a perfeição e o outro que errou, que vai ficar largado ou condenado por todo sempre. Muito menos o Pai, Deus, vai aniquilar seu filho. Todos, sem exceção, chegarão ao ponto máximo, a condição de espírito puro, perfeito, e mesmo aí vai continuar a evoluir. O ser que não se dobra ao amor, por vontade própria, por iniciativa, ele vai se dobrar pela dor. A lei de causa e efeito está aí. As leis de Deus são perfeitas. Tudo que você pensa, você cria. A vibração ao nosso redor, ela é modificada pelo teor dos nossos pensamentos. A nossa própria vibração do corpo espiritual, ela é alterada pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos. Precisamos aprender a vivenciar mais o amor, a valorizar as coisas boas, valorizar os amigos, valorizar aqueles que te amam, aqueles que estendem a mão, valorizar uma conversa mais inteligente, apreciar a natureza, respeitar e amar mais os animais, que são nossos irmãos. Nós viemos destes reinos. Precisamos olhar para os céus e entender que está repleto de vida todo o universo, que nós não somos o centro do universo e tampouco os únicos seres e muito menos os mais elevados. Mas nós estamos numa escala ascendente. A lei de progresso está atuando sobre nós. No finalzinho do vídeo, vocês viram aí uma imagem que eu vou repetir agora, do coração azul no céu. É a imagem 67. Já falei dela antes. É uma imagem da colônia Nosso Lar, um desenho feito por Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Bassanufo, que em desdobramento foi a colônia. E ao comentar com Chico Xavier e mostrar os desenhos, Chico falou, é assim mesmo, eu já estive lá. E essa cena dessa figura que ela mostra são os 72 ministros da colônia espiritual mentalizando um coração no céu. Eles estão plasmando um coração. Esse coração existe lá. Ele é matéria, plasmado pela mente desses espíritos. Eles criam, é uma egrégora que vibra amor, que vibra no bem e sustenta a colônia. É como se fosse um solzinho que emana amor, que emana vibrações boas, uma luz espiritual para a colônia, porque as colônias espirituais, elas são de matéria, dessa matéria mais rarefeita, e precisam ser sustentadas pelos pensamentos de espíritos superiores. Isso daí mostra, na obra Nosso Lar, e toda a literatura mostra isso, como é importante o poder do pensamento, do foco, da concentração, do pensamento equilibrado, do pensamento no bem. Isso é fundamental. E nós estamos sendo treinados para equilibrar nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque até então temos ido para a vida espiritual muito desequilibrados. Então, nesses tempos de transição, de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, é a hora, mais do que nunca, de nós buscarmos aquilo que a gente chama da reforma íntima, mudar os nossos padrões. Temos que aprender a viver a vida, aquelas coisas que nós gostamos, ir à praia, ver um esporte, almoçar bem, jantar, assistir uma peça de teatro, ir ao cinema, ir à praia, namorar, festas. Tudo isso nós temos e devemos fazer, mas não nos esqueçamos da nossa essência espiritual, da necessidade de nós nos conectarmos, de agora em diante, com outras inteligências que esperam por nós. A Terra está cercada, nesse momento, por seres muito inteligentes de outros orbes. Alguns encarnaram já. A grande massa ainda vem por aí para encarnar.
e a Terra vai sofrer um grande abalo positivo. Tenhamos uma visão positiva sobre o destino da Terra. A vida daqueles que permanecerão aqui e daqueles que reencarnarão aqui, que seremos nós. Nós vamos viver essa vida belíssima de um mundo de regeneração muito em breve. Já existem pessoas vivendo o mundo de regeneração intimamente. Nós podemos fazer isso. A escolha é nossa. Mas, infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu agradeço a vocês pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.